Bom, irmão, nós falamos a semana passada, estamos a estudar a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo e falamos sobre o capítulo 3 e iniciamos a ver ali sobre a, a organização, não é? Como que uma igreja se organiza, como que a liderança da igreja está conformada. E vemos ali, nós já vimos também hoje, dois grupos de, nós chamamos de oficiais, no sentido de que são dos grupos de líderes. Um deles é conformado por um grupo que conhecemos como pastores, ou presbíteros, ou bispos, são três nomes para a mesma função, que são ofícios, e isso é importante nós fazermos a diferença, porque não significa que seja um dom. Não existe o dom de diácono ou o dom de pastor. São ofícios, é um trabalho que o Senhor dá a determinadas pessoas para servir dentro do corpo, dentro da igreja, não é? Nós fizemos a leitura da primeira de Pedro para ver como Pedro explicava essa questão. E hoje vamos pensar um bocadinho sobre o segundo ofício, que é o ofício de diácono. Mas vamos a outro texto, sim, para ver se isso nos ajuda também. Atos, capítulo 6. Atos, capítulo 6. Enquanto os irmãos procuram para chegar lá, nós temos um tesouro que é a palavra do Senhor, que é a Bíblia, não é? Já em si, a Bíblia é um livro único, não é? Mas é interessante os detalhes dos diferentes livros e autores. Como Atos é o livro histórico que nós temos no Novo Testamento, é aquele que relata o início da igreja, a ascensão de Jesus Cristo, o início da igreja e o ministério, principalmente de Paulo, de Pedro, depois de Paulo, e o início de diferentes igrejas. Há alguns dados que são dados por Lucas que foram colocados em questões, não é? Porque aparentemente, segundo aquilo que se conhecia na história, os dados que Lucas dava eram incorretos, nomes de lugares, nomes de pessoas, sim. Só que nos últimos anos tem vindo a ser descobertas arqueológicas e onde tiveram que corrigir essa ideia. Na realidade, Lucas está correto, quem estava incorreto eram os primeiros estudos que se tinham feito. Não é? Então, isso, cada vez que eu leio Atos, ou que eu leio o Evangelho de Lucas, isso me enche de alegria. Não é? O Senhor faz que sua palavra seja fiel. Lucas relata o início da igreja, não é? Nós temos em Atos capítulo 2, que os discípulos foram cheios do Espírito Santo, não é? E ali inicia a pregação do Evangelho, porque é isso que a missão que Jesus tinha deixado para a sua igreja. E naquela primeira pregação se converte em 3.000 homens, não é? Depois, com a segunda pregação que Pedro vai fazer, vão responder 5.000 pessoas, ou seja, a igreja estava a crescer, e essa era uma questão interessante. E isso só era em Jerusalém, sim, só era ali o foco, o centro de tudo quanto estava acontecendo. Mas outra questão importante da Bíblia, irmãos, é que a Bíblia não esconde os problemas que existiram ao longo da história, nem com as pessoas. Por isso que o título que muitas vezes nós temos, não é, lá em Hebreus 11, que as Bíblias colocam os heróis da fé, a palavra herói não cabe ali, não é? Não é o que o texto vai falar. Mas sim pessoas que acreditaram em Deus, mas que eram de carne e osso, com pecadores, com tentações, com problemas, com circunstâncias complicadas que passaram. E a Bíblia não esconde isso. É interessante, nós conhecemos do pecado de Adão e Eva, pronto, nós sofremos a causa disso, não é? Os erros de Abraão, ao apresentar a sua mulher, ou seja, era sua meia-irmã, né? Mas ele era uma ideia, uma maneira de fugir e não ser morto. O filho volta a fazer a mesma coisa. Os enganos de Jacó, tanto
tanto assim que Jacó justamente significa enganador, não é? E ele depois muda o nome. Davi, grande rei, sim, que era alguém muito sanguinário, depois o erro que ele, o pecado dele com Batseba, e outros erros, não é, do homem conforme o coração de Deus, e tantos outros. Quando chega ao Novo Testamento, o estilo bíblico continua. Deus continua a mostrar que a igreja que está a nascer não é uma igreja perfeita. No capítulo 5, nós vamos ter o relato de Ananias e Safira, não é? Que tristemente são famosos por querer enganar a Deus. Ou seja, eles vendem um terreno. Primeiro, Barnabé, no final do capítulo 4, nos fala disso. Barnabé vende o terreno porque há uma necessidade e ele pega o dinheiro e coloca aos pés dos apóstolos para que isso seja usado para paliar as necessidades da fome que existia naquela época, não é? Aparecem as minhas filhas, supostamente mudar a Barnabé, mas mentindo, sim. E isso tem uma consequência sobre eles e sobre a igreja. E chegamos no capítulo 6, onde Lucas vai falar sobre outra situação que surgiu naquela igreja, mas que motivou o início daquilo que nós conhecemos hoje como o ofício do diaconato, não é? Ou dos diáconos. Então vamos ver. Capítulo 6 de Atos, versículo 1 até o 7, diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos entre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parnas, e Nicolau, prosélito da Antioquia. E os apresentaram entre os apóstolos, e esses orando lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicavam muito os números dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Que o Senhor abençoe a sua palavra. É interessante, não é? O que nós lemos aqui, e Lucas nos apresenta qual que era o problema que estava a surgir na igreja naquela época. Sim? E o problema era, primeiro, os números dos discípulos iam em aumento, né? Era uma igreja que estava a crescer. E ali aconteceu alguma coisa. O que aconteceu? Houve murmuração. O que é murmuração? Sim, sim. É interessante, não é? Que a murmuração é muito do ser humano. É muito do ser humano. É a maneira de expressar o seu descontento. Mas murmuração é um descontento não solucionado, não confrontado, mas só solitariamente, não é? E isso, dentro da igreja, irmãos, é complicado. Lamentavelmente, acontece muito. Sim? Eu não gosto do que está acontecendo, eu reclamo daquilo que falta ou aquilo que sobra na igreja, mas eu não confronto a situação. O que eu faço? Compartilho o motivo de oração. Eu não murmuro, eu compartilho o motivo de oração. Eu não sou para orar, eu não estou a falar mal de ninguém, mas o pastor é um desgraçado, eu não estou a falar mal de ele. Murmuração. Nós temos que ter cuidado com isso. Sim? Não cair nesse erro. Se eu vejo uma situação, tenho que fazer alguma coisa. E aqui há uma situação, e a situação é que diz dos gregos contra os hebreus. Mas como assim? Não é que a primeira igreja de Jerusalém, no primeiro tempo, era somente judeus que se estavam a converter? E a resposta é sim. Então, de onde que saem os gregos? Vendo o bocado, nós entendemos que são hebreus, ou judeus, não é? Que migraram no tempo. E que talvez nesse tempo voltaram, ou que estavam naquele tempo a morar em Jerusalém. E os hebreus eram aqueles que estavam lá, que cresceram lá, que nunca saíram de lá. Não é? E para nós é fácil de entender, porque estamos falando de imigrantes.
Pessoas que migraram, os gregos, e voltaram. Continuam a ter a nacionalidade, são o mesmo povo, mas já há uma certa diferença. Sim? Aqueles irmãos que já conseguiram voltar às suas terras, né, depois de emigrar, vão perceber que há uma diferença. Há uma diferença. Interessante que para nós, na nossa cabeça, a história parou, não é? Quando nós saímos. Então, os amigos continuam do mesmo jeito, as coisas continuam do mesmo jeito, e nós achamos que voltando lá, ali que a história vai continuar. Que todo, não, mas a vida continua. Sim, e a mudança, nós mudamos porque fazemos as coisas de maneira diferente, temos um jeito diferente. Então, há uma diferença que era o que estava acontecendo aqui. Só que os gregos estavam a reclamar que as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E para nós fica estranho isso. Né? Mas, de novo, temos que lembrar que são judeus, estão a converter-se ao cristianismo, mas que eles têm práticas que continuavam. Sim? Que era justamente, por exemplo, o cuidado das viúvas. Cuidar das viúvas no sentido de ver que, se não tinham gente que cuidasse deles, a igreja ou a comunidade, os judeus faziam isso, eles juntavam comida e cada sexta-feira, antes do início do dia do repouso, levavam comida ou aquilo que fosse necessário. Então, o que estava a acontecer é que os gregos falavam que as suas viúvas, por ser viúvas que tinham emigrado e depois voltaram, não é? E não formar parte daquele grupo que ficou, havia uma diferença. Sim? Havia uma distinção. Então, isso começou a criar problemas dentro da igreja. Ou seja, problemas da igreja temos desde o início. Muitas vezes a ideia que se quer é que a igreja não tem que ter problemas. Não, a igreja está formada por seres humanos. E ser humano é problemático. Então, vai haver problemas. Somos diferentes, ideias diferentes, conceitos diferentes, experiências diferentes. E aqui havia uma situação. O interessante é que a situação era real, pelo visto, porque chega até os apóstolos, não é? E eles fazem uma questão, versículo 2. E os 12, convocando a multidão de discípulos, disseram, e deixa-me só parar ali, é muito interessante, não é? Porque nós temos várias maneiras de ser igreja ou de fazer igreja, não é? Existe a maneira que se conhece como o governo episcopal, onde há uma cabeça, e a cabeça é que determina o que o corpo vai fazer. A Igreja Católica é o seu governo episcopal. Assim está o Papa, que é a cabeça da Igreja, estão os bispos, o concílio dos bispos. Eu estou a estudar sobre essa etapa do concílio e a briga entre o Papa e os concílios, e é interessante, não é, para ver quem que tem o poder. Mas o sistema católico é episcopal. E há algumas igrejas evangélicas que têm esse sistema também, não é? Onde há uma cabeça ou grupo de pessoas que determinam o que vai ser feito, da tal maneira que até a leitura que se faz nos domingos, nas missas, nas igrejas católicas, são todas as mesmas. Porque isso vem já de Roma estabelecido qual que vai ser a leitura, e só o padre tem ali a liberdade de fazer certa homilia, mas também não é muito diferente daquilo que já está estabelecido. Outro sistema é o sistema presbiteriano, sim, onde não há uma cabeça, mas há um conjunto de presbíteros, sim, que são aqueles que dirigem, não é, e que tomam as decisões. E o terceiro sistema é o sistema congregacional, ou seja, que é o sistema das igrejas batistas, onde quem toma as decisões finais sobre como vai ser dirigida a congregação é a congregação. Sim? E um dos modelos sai justamente de Atos capítulo 6. Sim, porque é interessante, podiam os apóstolos, eles tomar uma decisão e eles decidir? Podiam, mas eles fizeram partícipe a congregação e falaram para eles o problema. Os 12 convocados à multidão disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Sim. E é interessante, nas duas versões, como está ali a palavra razoável, é isso mesmo? Negligenciar.
Sim, e antes, Não é certo. não é? Não é certo. Não é certo? Não Não é faz sensato. sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Interessante, sim. E justamente. Sim. Então, uma das coisas que nós precisamos reconhecer, irmãos, e estou a falar nós como igrejas aqui, Valência, Pias, Monção e Caminha, é que não é razoável como nós estamos a gerirmos. O pastor a fazer tudo. Isso não é razoável, não é sensato, não é saudável. Por isso que para nós caia muito bem isso que nós estamos a falar, não é? Principalmente porque há um trabalho que não pode ser descuidado. E aqui dizem os apóstolos, não é? Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. E o verbo ali servir, ou a palavra, a expressão sirvamos, é a palavra diaconeu, de onde vem a palavra diácono. Sim? Ou seja, e isso não é que seja um trabalho inferior, não é que os apóstolos, por fazer isso, eles iam descer do pedestal onde eles estão, não é? Para servir. O problema é que há necessidades físicas, que nós não podemos negar, mas há também uma necessidade espiritual. A necessidade espiritual é prioridade para aqueles que estão encarregados de falar da palavra do Senhor. Mas as necessidades físicas são necessárias também ser atendidas. Então, por isso que eles falam, nós não podemos fazer tudo o trabalho. Porque, do contrário, vamos ter que deixar de fazer aquilo que é importante. Por isso, versículo 3 diz: escolhei, pois, irmãos, entre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, aos quais constituamos sobre essa necessidade. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E no início do versículo 5, e este parecer contentou a toda a multidão e elegeram. Interessante, percebe, irmãos? É a congregação a participar. Foram os apóstolos a dar os nomes? Não, foi a congregação quem deu os nomes. Participaram, olharam quem que entre nós cumpre os requisitos. Nós vamos ver os requisitos que eles falaram ali. Mas quem que entre nós cumpre com os requisitos e pode fazer essa obra? Sim? E a congregação apresenta esses nomes aos apóstolos. Olha, é isso que nós escolhemos. E depois nós vamos ver que os apóstolos vão nomear, fugir a palavra, ordenar esses homens para o ministério do diaconato. Por quê? Por isso que nós falamos que é um ofício. Sim? Porque todos nós temos um dom, e todos nós temos que levar adiante o dom que o Senhor nos fez. Nós não precisamos ser reconhecidos por isso. Não é? Eu não preciso olhar para o irmão tal, o irmão tal, e falar, aqui o dom de evangelista, então vamos iniciar o ministério do evangelismo, não é? E ali que ela pode fazer, ou ele pode fazer esse trabalho. Não, é para ser usado. Sim? Claro que através da igreja, porque o Senhor vai levantar talvez outras pessoas com as mesmas funções e podemos fazer, mas não precisamos fazer um reconhecimento público disso. Mas no caso dos ofícios, precisam eles ser reconhecidos. Paulo vai falar que os diáconos têm que ser testados. Essa é uma parte interessante, não é? Porque uma coisa que nós não gostamos, ou seja, tem que ser avaliados. Primeiro, tem os requisitos. Segundo, por um tempo, fizeram bem um bom trabalho. Se não fizeram um bom trabalho, deixam de ser diáconos. E, de novo, tanto o diaconato como o presbitério, o pastorado, não são funções, como se fala? Vitalícias, obrigado. Sim, por sempre. Sempre tem a haver uma avaliação. E há coisas que acontecem que fazem que as pessoas deixem de cumprir com esses ofícios. Esses dias nós tivemos tristemente a notícia de um pastor muito conhecido nos Estados Unidos, que ele foi fiel à sua esposa por 5 anos. Né? E o que aconteceu quando isso saiu à luz? A igreja imediatamente tirou ele do pastorado. Não somente a igreja, todas as igrejas, professores, seminário, ele estava à frente de várias organizações, todos tiraram ela. Ficou em um só dia, perdeu tudo. Mas tem que ser. Tem que ser. Nós não podemos brincar com essas questões. O mesmo acontece com o diaconato. Pronto, voltando para trás. Eles escolhem, ou seja, eles vão escolher, versículo 3, escolher, pois,
irmãos, entre vós, 7 homens, e aqui vem os requisitos que os apóstolos dão. Boa reputação. O que é boa reputação? Bom testemunho. Bom testemunho. Alguém que seja crente e que viva como crente. Então, é por isso que não é uma questão, irmãos, que nós possamos fazer numa assembleia. Vamos nomear 3 diáconos. Quem que sugere nomes? Gilberto. Quantos estão a favor? 4. Encontra ninguém? Gilberto, já é. Nós não podemos fazer assim. O diaconato, nem o pastorado, os pastores são escolhidos dessa maneira. Tem que ser avaliados e a congregação tem que ver. Eles têm boa reputação, tem bom testemunho. Dá para ver que é crente, tem vida de crente. Então, pode ser considerado cheios do Espírito Santo. Uma pessoa espiritual, que tenha vida de comunhão com o Senhor e que tudo que se faz se possa ver o Senhor trabalhando, o Senhor através dele, assim, nas suas palavras, nos seus relacionamentos, da maneira que trata a esposa. É interessante, Paulo vai falar que é discípulo para os pastores e para os diáconos é que tem que ser marido de uma mulher. Ou seja, tem que ter relacionamento familiar, porque na igreja pode ser um excelente diácono, mas na casa, ou pastor, mas na casa ser um diabo, e esse não está qualificado. Então, é uma questão que precisa ser cuidada. E de sabedoria. Interessante, não é? E aqui a palavra sabedoria é não somente, precisa ter conhecimento, e Paulo vai falar em 1 Timóteo 3, que precisa ser um bom administrador dos mistérios da fé. Ou seja, é alguém que tem que fazer, tem que saber, tem que estudar a Bíblia, tem que ser alguém que conhece. Mas não só, precisa ser uma pessoa que saiba tratar com as pessoas. Não há pior coisa que um diácono grosso. Porque o título de diácono não é, então ele vai fazer e ele impõe. Eu já falei várias vezes com os irmãos do diácono que nós tínhamos uma igreja, não é? Que eles colocavam na porta com uma régua, não é? Para medir quantos centímetros debaixo do joelho estava a saia ou o vestido das mulheres. Quando eu vi isso, eu falei: colocas essa régua perto da perna da minha esposa e tu apanhas. Está na cabeça de quem? Sim. Mas sabedoria. Tem que ser sábio. Lamentavelmente, muitas vezes são escolhidos, não é? De uma maneira negligente, mas é necessário cuidar disso, não é? E há uma divisão do trabalho. Eles vão atender a essa necessidade que era real. O fato de que seja real não desculpa a murmuração, tá bem? Tem que ser tratada, tem que ser confrontada, mas há uma necessidade real que precisa ser atendida. Eles, os apóstolos, iam dedicar-se à oração e ao ministério da palavra. É interessante que os nomes que são apresentados 7 nomes, e os 7 nomes são escolhidos, né? O único que nós temos uma descrição é do primeiro, Estevão. Sim. Ele diz que foi um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Ou seja, Estevão era alguém que cumpria os requisitos. Possivelmente ele está em primeiro lugar porque talvez ele foi o líder dos diáconos. Mas Estevão é falado dessa maneira, ou apresentado dessa maneira por Lucas, por aquilo que vai acontecer a partir do versículo 8. Estevão é o primeiro a ser morto, ele é o mártir da fé. Interessante. E ali que nós vemos que diácono não é um dom. Qual que era o dom de Estevão? Ele era evangelista. Ele era evangelista, e isso o levado à morte. Depois, o segundo que aparece também era evangelista, Filipe, que foi quem pregou ao etíope. E através dele, possivelmente, iniciou a igreja muito forte hoje em dia na Etiópia. E é interessante, não é? E também, Filipe foi o primeiro a plantar uma igreja fora de Jerusalém. Ele plantou uma igreja em Samaria. Que depois Pedro tem que ir a ver se realmente o que estava acontecendo, porque era estranho, fora de Jerusalém. Mas, irmãos, Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau tinham e ali a palavra prosélito que aparece, Nicolau era um grego que se converteu ao judaísmo, por isso a palavra prosélito, mas que agora se converteu ao cristianismo.
Eles têm esses 7 nomes, ou esses 7 homens, têm uma coisa em comum. Todos eles eram do grupo dos gregos. E é interessante, porque isso fala que a igreja, a mensagem que a igreja estava a dar é: não, para nós não vamos fazer diferença. E se esse é um erro que estava a acontecer, nós vamos a solucionar. E quem melhor que vocês, que conhecem? Então, vocês vão ser os primeiros a ser nomeados nessa situação. E se nota a sabedoria daquilo que acontece. Agora, irmãos, eu já falei isso hoje em Monção, os irmãos lá em Monção, eu vou falar aqui. Nós estamos com a mesma situação aqui nas nossas igrejas. Sim? Mas aqui não é queixa dos gregos contra os hebreus. Aqui é queixa dos portugueses contra os brasileiros e os brasileiros contra os portugueses. E essa é uma questão que nós precisamos acabar. Não pode ser que nós tenhamos panelinhas nas nossas igrejas. Não pode ser. Sim. Nós somos crentes em Cristo Jesus primeiro. Então, precisamos tratar essa situação. Por isso que a questão de ter diáconos para me auxiliar nesse trabalho é urgente, para poder ver o que está acontecendo. Sim? Mas trabalharmos no sentido de que não pode existir essa diferença. Somos crentes em Cristo Jesus, membros da mesma família. Alguma coisa estamos a fazer mal. E não estou a brincar, é real. Porque os dois grupos se queixam comigo, e eu não sou nem português nem brasileiro. O que acrescenta um problema mais ainda. Não, é um mediador. Querendo usar a mim como saco dele. Não, mas irmãos, é um problema real. Sim? Mas não é murmurando que nós vamos a solucionar isso. É buscando maneira. Talvez temos que comer mais bacalhau e menos feijoada. Sim? Talvez a feijoada tenha que ser com produto branco, com feijão branco e não preto. Estou buscando alguma coisa. Precisamos fazer. Sim? Mas é evidente, uma coisa que eu falo para os irmãos brasileiros. Vejam as atividades que nós estamos a fazer fora das igrejas. Retiros, encontros que fazemos, os irmãos portugueses não estão lá. E a pergunta é, por quê? E temos que perguntar. Temos que ver. Porque não é possível. Uma coisa é não poder por alguma situação e que aconteça. Outra coisa é que esteja a haver alguma coisa a resolver entre nós e que nós não estamos aprofundando. Então, esse não é um problema de 2000 anos atrás. Acontece nas nossas igrejas hoje em dia e nós precisamos parar e pensar nisso, pensar o que está acontecendo. E uma solução é a solução que nós vemos aqui. Escolher pessoas que possam trabalhar, não é? Cuidando das mesas, é a expressão que se usa, não é? Mas cuidando da questão física. Primeiro, perguntar, temos viúvas no nosso meio? As nossas viúvas estão sendo cuidadas? Precisam de alguma coisa? As famílias estão a cuidar delas? Ou a igreja precisa fazer alguma coisa mais de somente orar ou ter encontro, né? Número 2, as doentes no nosso meio, o que estão a precisar? Sim, e os diáconos, a função principal seria isso, poder ver as necessidades físicas que há. Outra questão, a administração. Sim? Nós decidimos, já faz um ano, que temos que fazer aqui a canalização para não ter problemas com o vizinho. O pastor não conseguia fazer até hoje. Mas seria muito bom poder ter pessoas que auxiliem. E, pior ainda, temos um modelo bíblico de pessoas que poderiam descarregar funções administrativas do pastor e assumir elas, não é? Para que isso seja atendido. Percebem, irmãos? A sabedoria de Deus para que a sua igreja seja levada em correto. Isso não significa que presbíteros, pastores vão desentender, já não vamos visitar ninguém, já não vamos a cuidar de ninguém. Não, mas é um auxílio. E, de novo, é distribuição de tarefas. E também, lembrem que na igreja do Senhor não existe hierarquia. Não é que os pastores estão por cima dos diáconos, não é? Ou
ou que estão patamar superior. Patamar superior. Mas é uma equipa que trabalha juntos. Agora, claro que os pastores têm a função de liderar a igreja. Então, não faz sentido também que os diáconos briguem por ter o controle. Estou a falar por experiência, mas eu já fui expulso da minha igreja onde eu cresci, por diáconos, que formaram ali um grupo de poder. Não é claro, eles eram a maioria e eu fiquei sem isso. Mas precisamos ir à solução bíblica que a Bíblia nos apresenta. Agora, uma coisa interessante que nós precisamos lembrar quando estamos a pensar nisso, irmãos, é o fato de que nós temos um modelo a seguir. Sim? Podem abrir suas Bíblias, por favor? Deixe-me só confirmar aqui o texto que nós estou a lembrar. Mateus, capítulo 20, versículo 28. Que sim. Fala como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida e resgate por mim. A palavra que aparece ali como servir, irmãos, é a palavra diaconia. Se há um exemplo de diácono, quem é? Jesus Cristo. Lembram que os pastores são auxiliares de Jesus, colaboradores de Jesus no trabalho da pregação da palavra. Os diáconos são colaboradores de Jesus no serviço, no cuidado das ovelhas, do povo em geral. Então, não existe a diferença quanto à necessidade ou quanto ao valor dos dois ofícios. Os dois ofícios são necessários e precisamos ter diáconos que cuidem, nos ajudem a cuidar disso. O modelo da igreja que nós estamos a ter é um modelo não saudável, não bíblico. E isso já tem que ser uma chamada de atenção. Nós nos vemos só uma vez cada final de semana, uma hora e meia. E se não vimos um domingo, são cada 15 dias, ou cada um mês, ou cada de 8 em 8 meses, não é? Isso não é possível. Então, os diáconos são os que vão ajudar a que exista uma união melhor e cuidado entre todos os irmãos. Porque se Cristo é o exemplo, nós precisamos primeiro ser diáconos uns dos outros, servirmos uns aos outros, cuidar uns dos outros. Então, isso já vai ajudar. E é interessante ver o que a igreja de Jerusalém fez, não é? Os gregos a reclamar que as suas viúvas não estavam sendo atendidas. A igreja de Jerusalém escolhe gregos para fazer esse trabalho. Mas esses diáconos iriam cuidar deles também. No sentido de que reconhecer o problema, dar uma solução, buscar os melhores homens. E a regra não foi, não, tem que ser hebreus, nascidos em Jerusalém, que só o cargo do educação cristão, porque senão o cargo do educação cristão não sirve. Não, a regra é boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E se são todos gregos, glória a Deus. E dois, vão mostrar um trabalho que vai além disso. O fato de cuidar dos que estão dentro, mas também cuidar dos que estão fora. Os diáconos podem ajudar nisso também, serviço à comunidade. Há uma carta de um oficial romano, Tibério César, imperador romano no tempo da igreja de Jerusalém. E ele escreve, não é falar mal dos crentes e dos cristãos. Então, esse grupo, essa seita que surgiu entre os judeus, é um grupo muito estranho. Primeiro, porque eles parecem ser caníbais. Sim, claro, comem carne e bebem sangue, não? Da ceia. Mas, segundo, são muito estranhos porque eles se cuidam entre eles.
Não somente isso, eles cuidam dos nossos, que não formam parte da comunidade. Porque antigamente, daí que sai, não é a palavra patriarcado, mas o pai da família, ele tinha não somente poder por ser o pai, mas ele tinha poder legal. E ele poderia, por exemplo, se ele não gostava do bebê que nasceu, se ele estava à espera de um rapaz, de uma menina, ou se nascia com problemas, ele podia mandar matar esse bebê. Na realidade, o que eles faziam era jogar no lixo. E quem que recolhia esses bebês? Os cristãos. Os cristãos. Então, isso era um escândalo. Era um escândalo, porque nem os próprios romanos faziam isso, mas os cristãos faziam isso com bebês que não eram judeus. E isso fazia uma grande diferença e mostrava e levava adiante a mensagem do Evangelho. Então, nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Não é o pastor, os pastores que têm que fazer tudo. A pergunta para nós esta manhã é: o que eu estou a fazer para servir a Deus? E será que Deus não está a chamar a eu servir a meus irmãos na igreja, no trabalho de diaconato? Voltamos ali no nosso texto em Atos 6, irmãos. Diz, versículo 6, e os apresentaram ante os apóstolos, e orando, les impuseram as mãos, aquilo que nós já falamos. Eles foram ordenados ao trabalho de diaconato. Essa imposição de mãos ali é justamente a maneira de mostrar que eles estavam a ser reconhecidos, não é imposição ou impartição de poder. Nós, hoje em dia, temos muita prática que, quando pomos a mão a alguém, não é como aqueles animes asiáticos, né, que sai poder de nós, a pessoa sai, vai arrebentar com tudo. Não, é reconhecimento, tá bem? Reconhecimento, mas é importante. Então, o dia que nós tenhamos diáconos, o que nós temos que fazer? Ordená-los também. Fazemos um culto de ordenação, onde os reconhecemos e passam a ser diáconos da igreja, reconhecidos pelos irmãos, onde os irmãos vão aceitar o trabalho dos irmãos, que significa vir a casa, falar com eles, não é? E vai ser todo um processo interessante. Agora, olha o versículo 7. O que resultou daquilo que podia ser um problema grave, sim? Onde os portugueses ficavam zangados com os brasileiros porque estavam com queixinhas, não é? Os brasileiros ficavam zangados com os portugueses por também estar a queixar-se. Mas o que acontece? Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Interessante, irmãos. Sim, uma igreja saudável, uma igreja que vai crescer. Por quê? Porque tudo que é importante é atendido. A palavra do Senhor, mas também a necessidade interna, por falar, das famílias ou dos membros da igreja e a necessidade da comunidade. Mas isso vai demandar dos crentes compromisso. A tal ponto de que o primeiro dos diáconos nomeado naquele dia morreu por causa do seu testemunho. Mas ele era alguém comprometido, cheio do Espírito Santo, cheio da palavra do Senhor. E ele até morre, não é? A mãos daquele que depois ia ser o grande apóstolo. O apóstolo Paulo. Deus tem as suas maneiras de fazer as coisas. Mas, irmãos, o que o Senhor está a falar para vocês nessa manhã? Será que algum de vocês, o Senhor está a chamar a esse ministério que é necessário e que é urgente? Então, a proposta que eu faço aos irmãos, já fiz em moção, vou fazer aqui também. Vamos ter um tempo de oração até final de ano. Vamos orar e façam-me lembrar, por favor, em todos os cultos, vamos orar sobre isso, mas também nas suas casas, por favor. Que o Senhor levante o diácono no nosso meio. Porque é uma urgência, nós precisamos. Mas também isso implica que os irmãos se avaliam a si mesmos. Estou a cumprir os requisitos.
boa reputação, bom testemunho, cheio do Espírito e sabedoria. E os outros requisitos estão lá em 1 Timóteo, né? Capítulo 3, verso 8 em diante. Esse é um desafio para nós. Nós somos chamados a estar no jogo, não a ser espectadores, não a olhar as coisas de fora. Quando nós assistimos a um partido de futebol, não é? Tu não tens somente um treinador, tu tens centos ali fora. Todo mundo sabe o que tinha que ser feito, mas, claro, ninguém está lá para fazer, não é? E por vezes o corpo, a mente quer, mas o corpo não. Mas nós somos chamados, irmãos, para estar dentro. Nós não podemos terceirizar o trabalho que o Senhor nos deu. E nós estamos apanhados nessa. Precisamos nos arrepender disso e fazer alguma coisa. Então, vamos orar. O Senhor levanta o diácono no nosso meio. Vamos olhar a nós mesmos, em primeiro lugar, e aos outros, e ver, irmão fulano, irmã fulano, cumpre com seus requisitos. E orar por ele, por ela, para o Senhor. E depois vamos a estudar mais sobre requisitos mais detalhados que Paulo nos apresenta. Mas é necessário para nós, irmãos, nossas direitas, ter diáconos. Que o Senhor nos ajude nisso. Ficamos em pé.